Centro esplênico. Então, o centro esplênico, ele abre no tórax, à esquerda, em 45 graus. Bem nessa posição da figura aí. Tem como representação o órgão principal é o baço, e ele é de baixa frequência, como o gástrico. Aí também está uma outra figura mostrando a localização dele. O centro esplênico, ele é considerado o centro do equilíbrio e da harmonia. Ele faz a distribuição e circulação dos fluidos vitais. Então, veja que a absorção é feita principalmente pelo gástrico e a distribuição e circulação de fluidos vitais pelo perispírito como um todo é centralizado no esplênico. Distribuição e circulação de fluidos. Então, se ele tiver com problema, vai dar congestionamentos. Então, o centro esplênico, ele tem a ver com o sistema hematológico, com a circulação, junto com o cardíaco. Mas ele faz aí a filtragem através do pâncreas, do fígado, da vesícula biliar, dos rins e suprarrenais. Então, ele tem essa função de filtragem. O centro esplênico, ele usina muitos fluidos. Ele é igual ao gástrico. Então, são dois centros que usinam muito, o gástrico e o esplênico. Está um bem próximo do outro. Ele é eficiente em casos ósseos e de cartilagens, dores articulares, problemas de pele e cicatrização, junto com o laríngeo. Pacientes com centro esplênico desestruturado, desequilibrado, desarmonizado, vai acontecer o quê? Ele trava os filtros fisiológicos e psíquicos. Então, trava tudo. Desequilibra ou bloqueia os centros adjacentes. Ele vai, como um efeito em cascata, desequilibrando ou bloqueando os demais centros que estão próximos ali, o cardíaco, o gástrico, o genésico, depois o laríngeo, até chegar lá nos superiores. O cardíaco vai trazer taquicardia ou bradicardia, hipertensão, angina, que é a dor no peito. No gástrico, pode provocar constipação, diarreia, perda de apetite. No genésico, mexer com as funções sexuais, diminuindo a libido. O enfraquecimento imunológico, predispondo a processos infecciosos de maior gravidade. E, principalmente, relacionado com a depressão. Depressão significa centro esplênico desarmonizado, desestruturado, desequilibrado. O reverso do esplênico, quando não se obtém resultados no esplênico, recomenda o Jacó trabalhar o reverso. E nos casos de depressão, começa o tratamento trabalhando o reverso do esplênico, principalmente. Os magnetizadores têm que ter muito cuidado com a fadiga fluídica, porque o esplênico em desequilíbrio, ele se torna um sugador de fluidos e pode levar o magnetizador desatento, doador de fluidos, a uma fadiga fluídica. O centro umbilical. O centro umbilical, ele fica localizado os 2 dedos abaixo do umbigo, no abdômen. Faz par com o genésico, ele está muito próximo ali, então eles são parceiros. Interfere na administração sexual e criativa, que são funções do genésico também.
Aí está uma representação de onde ele se abre, no abdômen, logo abaixo do umbigo. Ele tem a função do equilíbrio, estabilidade de sentimentos nobres e de valorização da vida. Em desequilíbrio, ele vai gerar a síndrome do pânico, os medos e a instabilidade no humor. Veja que quando nós defrontamos com o paciente com esse quadro, a gente pensa lá em cima, lá no cérebro, lá no mental. E não, o centro, para ser trabalhado na síndrome do pânico, na ansiedade, no medo, instabilidade de humor, é o centro umbilical. Lógico que vai se trabalhar os demais também, mas tem que lembrar dessa relação dele com esse tipo de problemática. Por isso que nos protocolos já existentes, vai dizer lá, ó, o paciente está com tal problemática, vamos fazer dispersivos ou concentrado em tal centro assim assado, ou no centro, ou no seu reverso, ou nos dois. No caso aqui do umbilical, temos o centro Meng-Men, que é considerado também um reverso do umbilical. E ele tem a ver com a pressão arterial, com os rins e as suprarrenais. Então, o rim tem muito a ver com pressão, e aí esse centro Meng-Men tem que ser trabalhado nos casos de hipertensão arterial. E o diabetes também. Tá. Centro genésico. O centro genésico, ele é de fundamental importância. Ele fica localizado na representação da genitália, ele é de menor frequência, é o mais denso de todos os centros. Então, nós começamos lá no coronário com altíssima frequência, o frontal, média frequência, e depois baixa frequência os demais, até chegar nesse aqui, que é o de menor frequência, ou seja, o mais denso. Ele é responsável pelos estímulos criadores, junto com o umbilical, e tem a ver com a sexualidade. O estímulo criador, não só criador de formas humanas para a perpetuação da espécie, como todas as formas de criação. Ele tem a ver com a modelagem de novas formas, reprodução, mas também com todas as demais criações humanas. Em todas as áreas, toda criação humana tem a ver com o centro genésico. Tanto que vimos lá o Emmanuel orientando o Chico para utilizar a usinagem do genésico para a psicografia. Olha, uma criação. Criação do quê? De livros. A usinagem estava onde? No centro genésico. Nos jovens, por exemplo, que tem um centro genésico com uma grande usinagem, é recomendável o quê? Os esportes, para dar vazão a essa energia, a esses fluidos produzidos em grande monta. Centro genésico. As usinagens por este centro produz fluidos apropriados para a solução de problemas ligados à sexualidade, como a frigidez, a impotência e os cânceres nos órgãos associados. Câncer de útero, câncer de próstata, câncer de ovário, câncer de pênis. Todos eles, quem usina pelo genésico teria maior probabilidade de eficácia na aplicação do magnetismo, porque usinando por esse centro genésico vai ser mais adequado. Logicamente que não é necessário que a pessoa seja usinador do genésico para tratar essas doenças. Agora nós vamos para o dorso, o centro humeral. O centro humeral, ele fica localizado bem ali, ó,
na 7ª vértebra cervical. E aí, na anterior, a gente vê ali, ó, na região do pescoço, posterior do pescoço, e na última vértebra cervical. É um pouquinho abaixo do laríngeo. Você vê que o laríngeo se abre no pescoço um pouquinho acima. Lógico que o laríngeo se abre na frente. E, então, ele na região dorsal que ele abre, ele é de média frequência. É de média frequência. E ele tem a ver com o sistema nervoso central, a medula e dores na coluna. Distúrbios do sono, do humor, do equilíbrio, digestão, do pulso, da pressão arterial, da glicose e do sistema imunológico. Então, ele é um centro que se dá pouca atenção a ele, mas ele tem a ver com muitos desequilíbrios. E ele pode ser trabalhado com o paciente deitado de bruços ou o paciente sentado. É muito oportuno se trabalhar no humeral. Ele tem ponto de vinculação de espíritos imperfeitos. Nós vimos lá que o ponto de vinculação com os espíritos superiores era o centro coronário. O centro de vinculação com espíritos imperfeitos, um deles é o humeral, principalmente os obsessores. E aí, nos casos de obsessão, faz-se dispersivos nesse centro. Agora nós temos o centro básico, que também ele é dorsal. São 2 centros dorsais, né? O humeral e o básico. Alguns consideram o básico abrindo para baixo, em direção à terra. Não, ali se abre o reverso do coronário. Nós vamos ver logo mais na frente aí a figura. Ele se abre em relação à quinta vértebra sacral, do jeito que está a flechinha ali naquela figura. Então, na região dorsal, na quinta vértebra sacral. Ali está novamente a representação de todas as vértebras, e é ali que ele se abre. O centro básico, ele é também de baixa frequência, e ele tem a ver com processos de reconversão de fluidos, impulsionando o refluxo. Então, os fluidos, eles descem do coronário, vai passando por todos os centros, até chegar no básico. A hora que chega no básico, ele precisa de um empurrão para ser jogado para cima pela parte posterior do corpo, pelo reverso dos centros que ali estão localizados. Então, ele vai fazer o quê? O efeito de uma bomba de recalque, enviando os fluidos advindos do fluxo para os centros vitais superiores, passando pelos reversos ali, e pelo humeral, até chegar novamente lá no coronário, em rico processo de reconversão energética, ou seja, fluídica, né? Então, o bloqueio ou congestão do básico compromete as funções do refluxo, ou seja, impede que haja o refluxo, podendo comprometer todo o sistema orgânico e psíquico do paciente. Então, é extremamente importante o centro básico. Distúrbios neurológicos ou psicológicos, com ideias suicidas ou loucura, tem que se trabalhar no centro básico. Então, nós temos agora o reverso do coronário. Fica na região do períneo. Se abre em direção aos pés. É o único que se abre em direção aos pés. Assim como o único que se abre para o alto é o coronário, o reverso se abre em direção aos pés. E o mais fino centro é o coronário, o mais sutil, e o mais denso é o seu reverso.
esse é o único que diferencia o reverso do centro em si. Os demais têm a mesma densidade, o centro e o reverso. E o coronário é o contrário. O coronário é muito sutil, muito fino, e o seu reverso, o mais denso de todos. E aí, nessa figura, mostra aí a genitália feminina, e ele se abre bem ali, entre a genitália e o ânus, na mulher e no homem, na figura ao lado. Então, é bem ali que ele se abre. Isso é importante porque, quando vamos trabalhar com esse centro vital, nós precisamos de posicionar adequadamente o paciente, senão nós não chegamos nele de forma ativante, né? E aí, para atuar sobre ele, o paciente deverá estar deitado de lado, com as pernas encolhidas. Ou seja, na posição chamada posição fetal. E assim nós encerramos os centros vitais mais importantes, aqueles 10, com os seus reversos. Fundamental para a prática do magnetismo. Agora vamos dar uma olhada nos centros vitais secundários. Eu remeto vocês ao livro Magnetismo Humano, do Giacomelli, na página 406 e 407, que é quando ele fala lá do tratamento da fibromialgia, ele vai mostrar lá nas figuras que tem os centros vitais secundários, que precisam ser conhecidos, e até pode-se fazer um banner, uma colinha para quem vai trabalhar com fibromialgia atuar nesses centros vitais. Trouxemos aqui também algumas outras figuras que tiramos da internet, que são ali estão alguns dos outros centros vitais chamados secundários. E temos eles na mão também. Como nós trabalhamos com a mão, nós temos um centro vital na palma da mão, bem no centro, e temos um centro vital na extremidade de cada dedo. Por isso que, na exteriorização dos fluidos, quem exteriorizar pelo centro da palma da mão, ele vai se chamar palmar. É um exteriorizador de fluidos pela palma das mãos. Se ele exteriorizar pelos dedos, ele é digital. E tem magnetizador que tem a dupla aptidão, palmar e digital. Ora um, ora outro, ou ele atua das duas maneiras. Como se fosse um chuveirinho, né? Saindo fluidos aí pela palma ou pelas pontas dos dedos. Agora nós vamos falar das inter-relação entre os centros vitais. Nós vimos lá que cada centro vital tem os seus órgãos, tem as suas funções e tal. Agora, o que é que se passa? Não há como fazer uma divisão absoluta entre as zonas ou órgãos em que cada centro vital seja o único atuante. Não é assim que funciona. Existem as interdependências diretas e indiretas. Então, o centro vital, às vezes, longe daquele órgão, está influenciando nele. Como nós vimos lá no laríngeo. O laríngeo está lá no pescoço. O que ele tem como inflamação que vai estar lá nas costas, ou está lá na nádega, ou está lá no dedão do pé? Tem tudo a ver. Por exemplo, o coronário e o frontal, eles têm tudo ligação com o sistema nervoso, com a pineal, o laríngeo e o cardíaco com o timo, que é o sistema imunológico, o gástrico e o esplênico com o pâncreas, o fígado, o esplênico e o genésico tem a ver com os rins. Então, a gente chama isso de o quê? Funções bivalentes. Ocorrem quando um ou mais centros vitais interpõem-se na administração dos sistemas ou órgãos que lhes são ligados. Então, são centros com funções bivalentes.
Falando dos nadis. Os nadis são os canais que ligam os centros vitais entre si e que pode haver obstrução dos nadis, bloqueando a passagem dos fluidos de um centro vital para o outro. Aí temos uma representação esquemática de como é que são esses nadis. Aqui uma outra representação muito mais refinada, chamada de canais energéticos, seriam os canais fluídicos. Esse já é mais difícil de memorizar, né? Também chamado de nadis. Aqui temos uma outra figura mostrando os nadis no corpo todo, só para termos uma ideia de que os fluidos vão circular por todo o perispírito, consequentemente circulando por todo o organismo físico simultaneamente. Falando agora de aura humana, que tem tudo a ver com os fluidos. O que seria a aura humana? Radiações emitidas pelo ser vivo em torno do próprio corpo. É como se nós fôssemos uma lâmpada acesa. Emitimos radiações em torno do corpo. Adquire cores e extensões variáveis. Depende das ações psíquicas e orgânicas. E aí temos também algumas figuras representativas e esquemáticas da aura humana, que pode ser visível pelos videntes. Aqueles escritores americanos que editaram o livro Crianças Índigo, eles mostrando o trabalho deles para uma amiga vidente, ela olhou as crianças que eles estavam estudando e falou assim, interessante, todas elas têm a aura azulada. Aí, então, por isso que eles colocaram o nome no livro, Crianças Azuis, Crianças Índigo, aura azulada. Eu, quando fiz um curso de homeopatia, tinha um professor lá de São Paulo, de Campinas, ele tratava uma criança que tinha um irmãozinho que via a aura das pessoas e do remédio homeopático. Então, a mãe levava o irmãozinho mais velho no médico, no homeopata. Quando chegava em casa, ele olhava para o irmãozinho e olhava para o remédio e falava assim, meu irmãozinho vai ficar bom. A mãe falava assim, mas por que você está falando? É porque a cor dele está igual à cor do remédio que o médico passou. Ou não. Aí ele falava assim, meu irmãozinho não vai sarar. Por quê? Porque o remédio não está com a cor do meu irmãozinho. Então ele via a aura do irmão e a aura do remédio. E aí esse médico fez a experiência, levou esse garotinho para o consultório, ele fazia as consultas, selecionava o remédio e depois pedia para o irmãozinho, falava assim, ele punha vários vidrinhos de remédio diferentes e falava assim, qual desse remédio aqui está com a mesma cor do seu irmãozinho? Aí o menininho apontava, ele mandava aquele remédio para o irmãozinho ficava bom. Isso é a capacidade de visualização da aura. Duplo etérico tem tudo a ver também com magnetismo. É um corpo chamado corpo etérico, que ele reflete a parte mais densa do perispírito. Na realidade, ele tem uma função de ligar o perispírito ao corpo físico. É como se fosse uma cola. Se desintegra junto com o corpo físico quando dá morte deste. Então, aqui temos uma figura lá, o corpo físico à direita, seguido do duplo etérico, depois o perispírito. Então, o duplo etérico faz essa ponte, essa ligação aí dos dois corpos materiais que nós possuímos. E aí tem o corpo mental, que não tem forma, lógico. O corpo mental liga o perispírito, ou seja, todo esse restante, ao espírito.
Então, o espírito ele é ligado ao perispírito pelo corpo mental. Esse trio aí é o que, né, nós estamos habitando. Falando agora do fluxo e refluxo, verso e reverso, anterior e posterior, são todos sinônimos. Nós trabalhamos muito com fluxo e refluxo. O que seria isso? É o sentido que percorre os fluidos no perispírito. Fluxo, ele é frontal, ou seja, ele é na frente, percorrendo os centros vitais que abrem para frente do nosso corpo, de cima para baixo. Então, o fluxo dos fluidos ocorre na parte frontal, de cima para baixo. O refluxo, ele é dorsal, ele vai de baixo para cima, impulsionado pelo reverso do coronário, que serve de bomba para estimular essa subida dos fluidos. E o sentido da aplicação do passe no refluxo? Né? Se no fluxo os fluidos descem da cabeça para os pés e a gente aplica o magnetismo nesse sentido, no refluxo os fluidos fazem o sentido inverso, de baixo para cima. Então, teoricamente, seria a aplicação do passe nesse sentido. E não é. É o mesmo do fluxo, de cima para baixo, da cabeça para os pés, da alta para baixa frequência. Aí, uma medida de ordem prática que o Jacó recomenda é o seguinte: desbloqueio e descongestionamento por inteiro do sistema de refluxo sejam iniciados com dispersivos longitudinais gerais às costas. Então, não é todo paciente que vai precisar, mas quando há um bloqueio, congestionamento, vamos trabalhar o refluxo? Vamos. Paciente deitado de bruços, e aí nós trabalhamos com dispersivos longitudinais às costas, em camadas. Nós vamos ver isso no treinamento prático. Se for um centro a centro, porque o longitudinal pega todos os centros que abrem naquele sentido, menos o esplênico, que ele abre fora do eixo. Se for de centro a centro, pode fazer transversal, iniciando pelos inferiores. Aí você vai subindo. Isso também nós treinamos na parte prática. Ao trabalhar só o refluxo, fecha-se a seção com perpendiculares. Os perpendiculares têm a função de harmonizar e alinhar os centros vitais no final de uma sessão. Trabalhar os reversos, ele diz, não é necessário em todos os pacientes, mas no caso da depressão é essencial, nos congestionamentos e nas obstruções e nas depressões. Então, há casos, segundo o Jacó, não é necessário em todos os pacientes, mas no caso da depressão é essencial. E geralmente se trabalha inicialmente no reverso, com o paciente deitado de bruços, e depois com ele, aliás, com ele deitado de costa, e depois de bruços. Congestionamentos e obstruções e depressões fluídicas também se trabalha o reverso. A aplicação lateral. O que é a aplicação lateral? Aplicação de longitudinais ou perpendiculares pelas laterais do paciente. Isso aí é feito nos casos de depressão, de obsessões violentas, de desequilíbrios do sistema nervoso ou imunológico, nas dores ou inflamações do tronco encefálico ou cervical. Outra opção é dispersivo no humeral.
Harmonização e alinhamento dos centros vitais. Usa-se as técnicas dispersivas no fluxo e no refluxo. E é feito em camadas. E a água magnetizada. Então, do ponto de vista do magnetismo humano, vamos fazer a harmonização e alinhamento dos centros vitais. Geralmente se começa uma sessão de magnetismo com uma harmonização dos centros vitais, fazendo dispersivos gerais em camadas, com o paciente deitado de barriga para cima. Tá. E aí depois, ao final da sessão do magnetismo, vai se fazer novamente a harmonização e o alinhamento dos centros vitais, com várias técnicas dispersivas, longitudinais e transversais, no fluxo e no refluxo, com paciente deitado, com paciente sentado, com paciente em pé, feito em camadas, e também a água magnetizada vai auxiliar nesse alinhamento. Aí vamos lá, dispersar é uma condição que pensa que dispersar é só tirar fluidos malsãos do paciente, mas o Jacó diz que dispersar é espalhar, distribuir, filtrar, refluir, dissipar os concentradores, conduzir fluidos de um local para outro, aliviar congestão, remover fluidos. Então, tudo isso é efeito dispersivo. Como identificar o desligamento de NADs e como repará-los? Os NADs, nós vimos lá que são os canais que unem os centros vitais. Eles podem estar desligados, ou seja, obstruídos. Aí se faz com as duas mãos, uma mão direcionando fluidos para o outro ponto. Obstrução de NADs, quando os fluidos não circulam entre os centros. Reparação, introjeção e arrastamento, isso também é feito na parte prática. Uma mão projeta e a outra arrasta. Isso aí vamos ver também no dia do treinamento. Plantares, as solas dos pés, tudo isso está no livro do Jacó, tá? Pode revisar lá que vocês vão encontrar. A sola dos pés pode ser trabalhado magneticamente? Pode. Aplicar magnetismo na sola dos pés. Em que condições que é essencial fazer isso? Para o estabelecimento do refluxo. Serve para equilibrar funções psíquicas associadas ao sono, no caso aí, perturbações do sono, como a insônia, e a fadiga fluídica. Os livros que têm esse material, Magnetismo Humano, do Jacó Mello, Cure-se, Cure pelos Passes, também do Jacó, e Evolução em Dois Mundos, do André Luiz Chico Xavier. E assim chegamos ao final da nossa explanação do dia de hoje. Agora podemos abrir para os comentários. Fiquem à vontade. Terminamos a nossa parte expositiva. Quem tiver alguma dúvida, lembrando que no dia 28 de setembro, agora, daqui a 2 semanas, estaremos em Ouro Preto do Oeste, no Centro Espírita Allan Kardec, fazendo treinamento prático lá do magnetismo. E em outubro vamos fazer em Ouro Preto e também em Ji-Paraná. Quem quiser participar, pode ficar à vontade, tá? E agora, quem quiser falar sobre o curso, sobre o tema que foi falado hoje, fique à vontade. Temos aí uns 5 minutinhos para encerrar o nosso tempo.
Você liberou, né, Osmar? Leandro? Para o pessoal abrir o microfone, Opa, né? tranquilo, Osmar. Tá ok? Sim, liberado. Tá conseguindo me ouvir, né? Sim. Só lembrando que em uma live do Jacó, ele comentou a respeito de que, em alguns casos, até, né, além dos casos de depressão, o início dos trabalhos no dorso, né, das pessoas é bem mais eficiente e eficaz, né? Então, quando, no meu caso, né, como magnetizador, quando eu vejo uma pessoa que tem disponibilidade de ficar em dorso, né, que é uma pessoa que não tenha nenhum problema de mobilidade ou mesmo de coluna, né, eu já peço para a pessoa ficar em dorso, né, e faço tratamento já de início no dorsal, para depois passar para a parte frontal, né? Isso tem repercutido bastante os efeitos né, do tratamento, porque no protocolo da circulação, né, a gente também começa com o dorso, né, e é interessante que muitas das patologias que nos chegam são ocasionadas pelo dorso, né, pelo dorso, não, pela parte circulatória, né, é que causa inflamação, né, em algumas juntas, né, por falta de circulação, falta de circulação também para, né, expelir os fluidos, né, os fluidos linfáticos, né, e ali ajudar na recuperação mais ampla do paciente. Muito bom, Rogério, muito bem. E isso, eu acho que com o conhecimento que a gente vai ampliando, teórico, a gente já pode fazer essa seleção. Ó, esse paciente, ele seria conveniente começarmos com ele deitado de bruços? Beleza, vamos. Mas se nós tratarmos o paciente só pelos centros frontais, e ele não estiver obtendo bons resultados nas semanas seguintes, vai acender a luz, vamos trabalhar no reverso, que ainda não foi trabalhado. É a mesma coisa de trabalhar a distância, né? A gente, quando tem um problema mais sério, a gente sempre fica aplicando magnetismo próximo do paciente, como se aquilo ali fosse dar melhor resultado. E o Jacó chama atenção, vamos trabalhar na zona calmante, vamos trabalhar distante do corpo do paciente, para a gente sentir, para ver o resultado. Por isso que precisa da ficha de acompanhamento para se anotar, e a entrevista semanal para ver o resultado que vai dando. E quando não dá resultado, tem que mudar. O magnetizador muda a técnica e depois, se não funcionar, muda o magnetizador. E magnetizador não pode ter, ficar ofendido com essa condição. Nós temos que ter a humildade de, nós não vamos ser eficazes em todos os tratamentos. E quando não for, chamar um companheiro, falar, olha, eu estou com um paciente aqui, já apliquei magnetismo tantas semanas, e ele não teve a melhora que se espera. Você não pode aplicar o magnetismo nele? Vamos trocar de magnetizador? Amém, é assim, tem que ser um trabalho em equipe e todos auxiliando todos. Muito bem, Rogério, obrigado pela interferência aí. Quem mais quer comentar, fique à vontade. Bom dia, Osmar, que é o Francisco. Bom dia a todos. Olá, Francisco, bom dia. Você fazendo esse comentário agora sobre equipe, recentemente eu fiquei muito gripado mesmo, e eu fui para o centro, né, lá para o Ipiranga, para receber o magnetismo. Eu resolvi. Aí, quando eu estava recebendo, o Beto, que você conhece, que é o coordenador do magnetismo, num determinado momento eu ouvi ele falar assim: trabalha o timo dele, coloca mais, disperse e depois coloca fluidos no timo dele. E eu até comentei com o Rogério depois que eu não sabia o que era o timo, e hoje foi falado na aula, e onde ele está localizado e para que ele serve, né? Aí, porque como ele fica coordenando, o que eu percebi, como eu nunca tinha
recebido. Não, eu já tinha recebido a primeira vez que nós fomos. Lembra? Nós fomos lá, a gente recebeu o magnetismo dos companheiros lá da casa. Aí eu só voltei agora lá para receber porque eu estava ruim mesmo e eu não conseguia trabalhar, eu tive que receber, né? Que faz Certo. parte. E ele falou justamente isso. Então, o que eu percebi ali, que ele fica coordenando todos os colegas, os nossos parceiros, para auxiliar ele. E aí eu vou voltar no assunto que a gente já falou aqui. Quando a moça me deu a água, ela falou: "Quem magnetizou foi o Beto", ou seja, não foi ela que estava tratando o ela não era a moça que estava fazendo magnetismo em mim, né, a minha colega, e sim Uhum. foi o Beto. E aquilo me surpreendeu, porque na sala que eu fico, somos nós que magnetizamos a água. Certo. E lá no magnetismo, na sala do magnetismo, no meu caso, pelo menos, foi o Beto que magnetizou a água, ela me falou. Aí eu falei: "Não, Uhum. tudo bem". Aí depois eu falei com o Beto, né, que eu queria saber onde era o timo, o que que e qual era a função dele, porque eu ouvi ele falar. E Uhum. ele me explicou exatamente o que foi explicado hoje na aula. Então realmente é Uhum. muito bom. A gente, quando está fazendo no magnetismo, ter, o auxílio ou de um coordenador ou de outro companheiro para a gente estar trabalhando junto o paciente, né, a pessoa que está ali recebendo o magnetismo. Perfeito, Francisco. Muito boa essa sua interferência. Então, o Jacomelo, ele diz assim, que pela relação magnética que se estabelece entre o magnetizador e o assistido, segundo o Jacó, o ideal é que ele mesmo conclua o seu trabalho colocando aqueles fluidos que ele está usinando, que já usinou e aplicou no passe, que ele aplique na água, ou seja, antes de magnetizar o paciente ou depois. Tá? Mas essa de outro magnetizador magnetizar a água, ou seja, fazer uma dupla, tudo bem. É como o Jacó fala, o magnetismo está aí para ser experimentado e observado e analisado para ver o resultado. Né? Trabalhar com assistente é excelente, claro. Se nós pudéssemos ter 2 magnetizadores por maca, por paciente, nossa, seria muito melhor. É que ainda hoje nós temos carência de trabalhadores. Tá? Mas seria o ideal. Então, poderia até se revezar. Ó, eu fico na assistência, vibrando, doando fluidos, usinando. Quem usina na vibração ali ao lado, ou no ambiente, ele vai usinar doando fluidos para o magnetizador, não vai direto para o assistido. Então, potencializa a usinagem do magnetizador. Perfeito a sua colocação, viu, Francisco? E a outra é essa: magnetizador está doente? Procure os recursos da área da saúde, claro, mas vai também tomar o seu passe magnético com os companheiros. Não há nenhum problema nisso. Perfeito. É o que eu tenho feito no decorrer já de um ano, praticamente. E me curei da minha gastrite, minha úlcera, só preciso fazer uma nova endoscopia para ver como é que está. Mas o meu H. pylori está quietinho, não tem reclamado, e está de boa. E Osmar, nessa situação que eu percebi lá no centro, essa companheira, eu não eu acho que ela é nova no nosso trabalho lá como voluntária, e de repente eu não sei se era também por causa disso que o Beto estava mais atento a ela, né, no dia lá, ou se realmente é praxe da sala do magnetismo. Como eu te falei, eu não participo da sala do magnetismo, mas a Isso. gente se reúne na hora da preparação. Aí Uhum. tanto magnetizadores quanto da sala de cura, se prepara na mesma sala, né. E de Sim. lá, cada um vai para sua maca, para o seu setor. Talvez seja Uhum. também isso, porque eu não me lembro dela muito ali, ou se ela estava de férias, enfim. Eu não me Uhum. lembro, mas eu acho que realmente quando existem novos voluntários de magnetizador, novos magnetizadores, os mais experientes, os mais
deveriam realmente estar auxiliando os novos, né? Para também, até para dar mais incentivo para ele continuar a fazer. É, temos feito isso lá no André, viu, Francisco? Temos feito. O pessoal que está estudando agora já estão praticando lá no André. E junto com alguém que já sabe e está ali ensinando. Tá sendo feito isso mesmo, para aumentar o número de magnetizadores. É isso mesmo. Obrigado, bom dia a todos. Opa, bom dia, tudo de bom. Osmar, Mais alguém? Senão vamos ao encerramento, que nosso tempo agora já estourou. Osmar, só um Olá, detalhe. Tem algum material que você conhece específico sobre NADES? Nades? É. Não. Não, é pouca coisa que tem. Posso ver no restante da literatura aí, que eu tenho aqui, alguns livros, para ver se tem esses canais com uma descrição mais detalhada. E até para identificar o bloqueio, o congestionamento, como é que faz tudo, né? É justamente esse ponto que eu queria chegar aí mesmo, porque eu acho que ele está sendo, pelo meu estado atual, tenho sentido a necessidade disso aí. Mas Sim, beleza. vamos Obrigado. aprofundar esse aspecto aí, com certeza. Quem mais? oi, doutor Osmar, bom dia. Bom dia, Nayara. Então, eu gostaria de entender um pouco mais, porque assim, eu já vi a aura das pessoas algumas vezes, né? Com mais constância, eu vejo assim um azul índigo, já vi verde, já vi rosa, mas tem pessoas que eu vejo cinza, como se tivesse esfumaçado. Eu gostaria de entender mais sobre isso. Inclusive, o meu irmão, eu vejo muito assim, cinza, acinzentado e esfumaçado. Bom, a cor da aura, ela cinza para escuro, geralmente reflete fluidos mais densos e pode a pessoa estar num nível de desequilíbrio maior. Aura mais azulada, esverdeada, rosada. Aí você vai trabalhar o seguinte: tente identificar como está essa pessoa, a saúde orgânica e emocional dela, sentimentos e tudo. Aí você pode, assim, ó, você, eu visualizo a aura das pessoas. Quando a pessoa está triste, eu vejo uma aura acinzentada. Quando a pessoa está aborrecida, a aura é assim. Quando a pessoa está alegre, feliz da vida, eu vejo uma aura tal assim assada. Isso pode ser muito individual, mas a aura reflete os sentimentos, a saúde geral, emocional e orgânica da pessoa.